Meus irmãos, abrimos as nossas Bíblias. Deus abençoe o nosso irmão André. O nosso irmão Alif também contou um testemunho aqui na semana passada. Já prepara para contar ele no domingo, viu, servo de Deus? Eu sei que você tem muita vergonha, mas a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Então, deixe essa vergonha de lado, que no domingo que vem. Deus abençoe. Livro do Evangelho de João, capítulo de número 12. Irmãos, eu não estou muito bem. Até antes de chegar ao culto eu estava passando mal e eu disse a pastor que eu não estava muito legal. A verdade é que se eu pudesse, irmãos, eu nem pregaria hoje, mas colocar alguém para pregar acima da hora é meio complicado. Então, eu tentarei falar aquilo a qual o Senhor Jesus colocou em meu coração no livro de João, capítulo de número 12. Todos me ouvem bem aí? Livro do Evangelho de João, capítulo de número 12, versículo de número 1. Aquele que puder se colocar em pé, isso, em reverência à palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo de número 12, verso de número 1, até o verso de número 11. Eu vou ler, para não tomar ainda mais o tempo, que diz assim: Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, aonde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia. Lázaro era um dos que estavam assentados à mesa com Jesus. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu, pois, os pés de Jesus, e enxugou-lhe os seus pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro de unguento. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vende este unguento por 300 dinheiro e não se dê aos pobres? Ora, ele disse isso pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa e ali tirava o que se lançava. Disse, pois, Jesus: Deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto. Porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram, não só por causa de Jesus, mas porque também para ver Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tornaram deliberação para matar também a Lázaro, porquanto muitos dos judeus, por causa dele, criam em Jesus. Podei-vos se assentar, meus irmãos, glorificando e exaltando o nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, eu estava a pensar acerca deste texto e a refletir um pouco sobre aquilo que o Evangelho de João está narrando. A verdade é que este feito, este conto, aquilo a qual aconteceu na casa de Simão, o leproso em Betânia, ele está descrito nos 4 evangelhos. Mateus, capítulo de número 26, verso de número 6 ao verso 13. Marcos, capítulo de número 14, do verso 3 ao verso de número 9. Lucas, com uma visão um pouco diferente dos 3 evangelhos. E João está relatando aquilo que de fato estava acontecendo. É interessante que o capítulo de número 12 do Evangelho de João relata minuciosamente fatos importantes
que acontecem e antecedem sobre a morte de Jesus. E detalham também a trama dos sacerdotes em querer matar a Lázaro, o mesmo a qual Jesus havia ressuscitado ao 4º dia após a sua morte. O Evangelho de João, prescrito no capítulo de número 11, ele vai relatar acerca de que Jesus está com os discípulos, e Jesus, ele está em viagem, e quando chega no capítulo de número 11 de João, Marta, Maria, as irmãs de Lázaro mandam um mensageiro até Jesus dizendo: olha Jesus, o seu amigo a quem você tanto ama, ele está enfermo. O seu amigo a qual você tem tanto apreço pela vida dele, ele está perto da morte. Então vai dizer que Jesus, quando ouve aquilo, ele fica mais alguns dias dentro da cidade. Agora Jesus chama os discípulos e diz: olha, precisamos ir até Lázaro, porque o nosso amigo, ele dorme. Então os discípulos olham para Jesus e dizem: Jesus, mas até agora eles estavam procurando te apedrejar, te matar. E o Senhor está dizendo que nós devemos voltar para a aldeia onde Lázaro está. Se ele dorme, está tudo bem, ele está salvo. Mas eles não entendiam o que Jesus estava dizendo. Então Jesus, ele passa a ser ainda mais claro, dizendo: Daniel, Lázaro não somente dorme, mas ele agora está morto. E nós não pudéssemos estar lá para consolar os nossos amigos. Então voltaremos lá. Então vai dizer que Jesus começa a voltar com os discípulos. A aldeia está em prantos, porque Lázaro está morto. Jesus não está na casa. Diferente do que foi ministrado aqui no domingo, aonde Jesus entra na aldeia, Jesus está sendo servido por Marta, mas Maria escolheu a melhor parte. Qual que é, presbítera Geni? Estar aos pés de Jesus, buscando não alimento que vem saciar a fome material, mas aquilo que sobretém, que é o espiritual de Deus. Jesus não está lá, Jesus não está sendo servido, agora Jesus está distante. Então Jesus volta, e quando Jesus volta, a multidão começa a saber que os rumores de Jesus ele está chegando na aldeia. Então vai dizer que Marta, quando ouve que Jesus está chegando, ela para de fazer o que está fazendo, corre até Jesus, se prostra aos pés dele e diz: ah, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, Jesus, certamente Lázaro, meu irmão, não teria morrido, Jesus. Se o Senhor estivesse aqui em casa, Jesus, eu sei que nada deste mal havia sucedido, mas agora eu também sei que no último dia o Senhor há de ressuscitar. Então Jesus diz: esta enfermidade não é para a morte, mas é para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então vai dizer que Marta se sai e volta para casa. Maria está sendo consolada pelos sacerdotes, Maria está sendo consolada pela vizinhança. Lázaro já foi sepultado, Lázaro está enterrado. Agora, quando Marta volta, Maria fica sabendo que Jesus está na porta da aldeia, e ela corre. E quando ela corre, ela se lança aos pés de Jesus, em prantos, em tristeza, enlutada, porque havia perdido o seu irmão. E ela vai dizer: Senhor, ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, certamente o meu irmão não havia morrido. Se o Senhor estivesse aqui em minha casa, Jesus, eu tenho certeza que Lázaro não teria morrido. Esta Maria, a qual se lança aos pés de Jesus, é a mesma Maria que outrora estava aos pés de Jesus, sendo alimentada pela comida que descia do céu. Agora esta Maria está dizendo: Senhor, em outras palavras, o Senhor sempre esteve por perto, mas agora Lázaro está morto. Então Jesus diz: aonde que está o corpo? Onde o puseram? Está ali. E quando Jesus chega,
há muito pranto, há muito choro, a corte está chorando, pessoas estão entristecidas porque Lázaro era muito querido na cidade. Então Jesus olha para aquela situação e vai dizer que Jesus, ele então chora. E Jesus diz: removei a pedra. As irmãs de Jesus chegam e dizem: Jesus, não faça isso. Por quê, Jesus? O corpo dele já está em decomposição. Como assim? Já tem 4 dias que ele foi sepultado, Jesus. O cheiro não é agradável. Jesus, não faça isso, porque já tem 4 dias que Lázaro foi enterrado. Então Jesus dá uma ordem dizendo: removam a pedra. Só que enquanto Jesus estava prestes a realizar o milagre, as pessoas que estavam à volta de Jesus estão comentando: nossa, você viu isso? Porque disse que era amigo. Se era tanto amigo assim, não poderia ter vindo aqui. Não poderia ter curado ele antes da morte de Lázaro. As pessoas estão olhando para Jesus e dizendo: é tão amigo, que nem no momento de sofrimento estava dentro da casa. No momento mais complicado da vida do amigo, não estava lá para consolar. Em outras palavras, a nossa visão ótica humana, o que eles estavam dizendo é: depois de 4 dias, Davi, agora quer vir consolar as enlutadas, agora quer vir trazer palavra de consolo. Mal eles sabiam que havia de acontecer. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Tem muitas pessoas que estão chorando ao seu lado e estão dizendo: não poderia Jesus ter vindo na causa dele e ter operado maravilhas? Não é crente, não está na igreja de terça, quinta e domingo, mas agora no momento difícil Jesus não poderia ter ajudado. Alguém está olhando para a sua situação e está dizendo: vixe, que amastes mesmo, porque no momento difícil não esteve do lado. Ei, querido, deixa eu te dizer algo. Não importa do que estão dizendo ao seu respeito e ao respeito de Jesus. O que importa é a palavra de Deus que está sendo liberada. Que palavra é essa, pastor? Removam a pedra. Alguém está olhando e está dizendo: não tem mais jeito, chega mal. Mas a palavra de Deus nessa noite é: eu não sei quem colocou pedra, mas a partir de hoje, removam, tiram a pedra deste túmulo. Eu imagino que por um instante, Heitor, há um silêncio, igual aqui. Todo mundo esperando o que vai acontecer. Então Jesus olha para o alto, suspira bem forte, Manara, e diz: eu sei que sempre me ouves, mas para que o teu poder seja manifesto e todos aqueles venham crer, por isso estou dizendo isso. Lázaro, sai para fora. Vai dizer que Lázaro está deitado. Lázaro está todo envolto sobre um lenço, sobre faixas. Mas a palavra de Deus, ela é tão poderosa, pastor Jean, que não importa a maneira que você está, mas o importante é, a palavra vai chegar e vai te colocar de pé. Não sei como, mas vai pôr de pé aquele que está caído. Porque a palavra que está sendo liberada é: Lázaro, sai para fora. Lázaro está todo enrolado, deitado. Como ele se levantou, eu não sei. Como ele foi andando até a porta do túmulo, eu não sei. Mas o que eu sei é que por intermédio da palavra de Deus, até aquele que estava morto tornou a ter vida. Até aquele que não podia haver possibilidades de se levantar é aquele que se levanta. Por quê? Porque a palavra de Deus é poderosa para mudar situações. A palavra de Deus é poderosa para mudar rumo de vida. O que você está dizendo, pastor? Não sei como chegou aqui, mas Deus está dizendo: a partir de hoje vai mudar a história, vai mudar a situação, vai mudar o cenário. Eu estou caído, não tem problema. A onipotente mão de Deus é que te põe de pé. Então, esta maravilha de Deus
começa a acontecer no meio do povo. Todos estão perplexos, sem entender nada, Davi. Os curiosos de plantão, que estavam dizendo não poderia estar aqui para consolar, agora estão com os braços cruzados dizendo: rapaz, esse Deus é poderoso. Porque no livro de João, no último verso vai dizer que o poder de Deus se manifestou, que as pessoas começaram a crer no que estava sendo feito ali. Porque eles diziam: este cura, este dá vida aos que estão mortos, dá saúde aos que estão doentes, ele torna a trazer a vista dos que são cegos, os paralíticos voltam a andar. A fama de Jesus começa a percorrer. Mas agora, João, ele começa a dizer algo que está acontecendo. Eles estão prestes a participarem da última Santa Ceia. Jesus é convidado para entrar na casa de Simão, o leproso. E quando Jesus entra na casa, Jesus se assenta. Vai dizer que Marta, não diferente do capítulo de Lucas, de número 10, aonde foi ministrado aqui no domingo, Marta continua com as mesmas tarefas. Eu preciso servir, eu preciso organizar. Mas vai dizer que Maria, aquela qual estava aos pés de Jesus, em um jantar importante, ela chega por detrás, ela quebra o seu vaso, e ela derrama o seu óleo sobre a cabeça de Jesus. É sobre este texto que nós estamos pregando. Vai dizer que Maria, quando quebra o seu vaso e derrama o seu óleo precioso na cabeça de Jesus, as pessoas, os sumos sacerdotes, os convidados, as pessoas que estavam ao redor da casa de Simão, quando ouve que Jesus está dentro da casa, eles vão lá. Vai dizer que a fama de Jesus começa a percorrer de tal forma, o milagre que Jesus havia feito no capítulo anterior, de número 11 do livro de João, percorreu de uma forma tão grande, que os sacerdotes agora procuravam não somente matar a Jesus, mas eles estavam dizendo: precisamos matar Lázaro também, porque este a qual Jesus ressuscitou está dando testemunho. E o povo que não cria, que não acreditava, passou a crer, porque Lázaro está vivo no meio de nós. Então eles entram dentro da sinagoga, procurando o sumo sacerdote, dizendo: precisamos matar Lázaro também. Mas não podemos fazer isso agora, por quê? Porque está prestes a festa, estamos prestes à celebração da Páscoa, estamos prestes a celebrar os pães ázimos. Se nós fizermos isso na festa, certamente haverá grande alvoroço. O que nós precisamos então? Espera a poeira baixar, e quando menos se esperar, prendemos Jesus e matamos Lázaro. O plano do inimigo não é parar o seu ministério, o plano do inimigo não é tirar o que você tem, o plano do inimigo é ver você no fundo da lama do poço, dizendo: não tem mais jeito, acabou a história. Porque quem viu Lázaro morto, viu Lázaro ressuscitado, não consegue se alegrar. Quem viu Lázaro sem vida agora está olhando Lázaro de pé, não consegue ter alegria em seu coração. Então eles estão dizendo: iremos matar Lázaro também. Jesus está dentro da casa, os discípulos estão à volta da mesa. Em uma ponta Jesus está sentado, na outra está Lázaro. Marta está servindo a casa, Simão está ao lado de Jesus. E aí Maria, a inesperada, ela entra no meio da multidão, e por trás de Jesus ela quebra o seu vaso, derrama todo o seu óleo precioso. E aí, o que me chama a atenção é que em Marcos, capítulo de número 14, verso de número 8, Jesus vai dizer o seguinte:
não a molestai, porque ela fez o que podia. Vocês estão causando esse alvoroço por quê? Estão importunando esta mulher por quê? Ela fez o que podia, o que deveria ser feito. Ela entregou aquilo que deveria ter sido entregue. Judas toma a palavra. Versículo de número 5 do capítulo de número 12 de João. Judas vai olhar e vai dizer: isso é muito precioso. Isso tem muito valor. Isso tem um grande preço. Deveria ter vendido integrado aos pobres. Não precisava fazer isso. Está querendo chamar a atenção demais. Veja que João, ele vai relatar algo importante. Porque João, no capítulo de número 12, do verso de número 5, João faz questão de mencionar dizendo que cada libra valia em torno de 1 denário. Para você entender, na antiga linguagem, hoje nós não temos o costume de dizer, mas em uma grande parte da Europa, não se fala ml, não se fala quilo, se fala libra. O que ele está dizendo para os dias de hoje é, cada ml vale em torno de 1 dia de trabalho de um trabalhador. João faz questão de dizer que ela juntou pouco mais de 300 dinheiros. O que é isso, pastor? Ela pegou todas as suas economias, todo aquilo que tinha por financeiro, que equivalia a 1 ano de trabalho. Aí eu te pergunto, tinha valor ou não tinha? Porque ela juntou todas as suas economias de 1 ano de trabalho. Não dava com o pastor William nem 500 ml de óleo. Esse óleo a qual era vendido não vendia dentro da cidade, era exportado, vinha de fora, então era muito caro. Então, dia após dia ela foi comprando 1 ml de óleo, 1 ml de óleo. Todos os dias ela ia comprando, gastando o seu recurso financeiro. Então quando Judas olha, imagino que em um frasco pequeno igual a este, embora fosse pequeno, Gabriel, tinha muito valor. Porque João vai dizer que era nardo puro. Então não tinha mistura. O seu valor era muito atraente para Judas, porque João vai dizer que ele era ladrão. Ele roubava o que se lançava na mochila, na bolsinha do tesoureiro, e desviava o recurso financeiro. Então João está dizendo, Judas, quando se põe diante da situação, Judas vai dizer, isso é muito caro, não pode fazer isso. Aí Jesus diz, por que estás importunando esta mulher? Ela fez o que podia, ela deu o seu melhor, e ela se antecipou em ungir o corpo daquele que há de ser crucificado na mão de vocês. É interessante que Lucas capítulo de número 7, a partir do verso de número 36 até o 50, em uma visão um pouco distorcida, Lucas vai dizer que essa mulher é aquela pecadora. Alguns comparam até como uma meretriz. Então, Lucas está narrando, e Lucas está dizendo que Simão está à mesa, e ele disse, se Jesus soubesse quem era esta mulher, se Jesus soubesse o tanto de pecado que ela tem, certamente nem deixaria ela entrar nesta casa. Aí Jesus, olhando, conhecendo a intenção do seu coração, diz, Simão, posso te fazer uma pergunta? Claro, mestre. Havia 2 homens, um devia pouco mais de 50, o outro não chegava a isso. E quando eles chegaram até o seu devedor, aquele homem perdoou os seus feitos, perdoou toda a dívida. Agora me dizes,
é mais amado por este homem? Aquele que devia pouco ou que devia muito? Ah, isso é fácil, né, Jesus? Aquele que devia muito. Muito bem, Senhor. Você é inteligente, hein? Pois é. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quem muito ama, muito é perdoado. Mulher, perdoados estão os teus pecados. Quem muito ama, muito é perdoado. Mas vamos finalizar aqui o que João está dizendo. Aquela mulher quebra o vaso, derrama o óleo. O que me chama a atenção é que quando o óleo é derramado, Heitor, vai dizer que a casa se encheu do aroma. O que eu imagino? Pega um papel, por favor. Eu disse aos irmãos que eu não estou muito bem. O que eu imagino é que Jesus, quando está observando o que está acontecendo, quando Jesus está diante do jantar, o vaso é quebrado. Jesus diz: ela entregou o melhor que ela tinha. Ela passou muito tempo ajuntando para entregar neste momento oportuno. O que Jesus dizia em meu coração enquanto eu tentava montar um esboço, porque já não estou mais nem lendo, é que nós se preparamos o dia todinho. Nós acordamos pela manhã e dizemos: hoje é dia de ir para o culto. Hoje é dia onde nós iremos celebrar ao Senhor com a minha família. Hoje é o dia em que eu estou de folga e eu quero entregar a Ele a minha total adoração e total devoção. Então vai dizer que quando aquela mulher entrega o que ela tem de melhor, Davi, o aroma, o ambiente passa a ser mudado. O que Jesus dizia em meu coração é que quando a igreja se coloca de pé, assim como Maria, e vem entregar o que há de melhor, o ambiente passa a ser transformado, o cenário muda, o aroma passa a ser diferente. Daí então, o cheiro passa a ser agradável. Não adianta estar na casa, não adianta estar na mesa, se a essência não for a melhor para Jesus. Não basta estar no jantar, irmãos. Não basta estar sentado à mesa, porque Jesus diz, Simão, melhor dizendo, eu entrei aqui, você nem lavou os meus pés. Eu entrei aqui, você nem lavou as minhas mãos. O que Jesus estava dizendo é: você tem a minha presença, mas você não fez nada pela minha presença. Eu entrei e você nem me saudou. Eu entrei e você nem me recebeu. Mas esta mulher não. Ela fez questão de entregar aquilo que havia de melhor dentro dela. Jesus está dizendo: ou você fica sentado na mesa participando do banquete, ou você enxuga as suas lágrimas e vai limpando e vai descendo bálsamo aos pés de Jesus, dizendo: sou pecadora, sou falha, mas o Jesus que está aqui nessa noite, Ele me ama e tem poder para me perdoar. Ou você continua sentado, enchendo a sua barriga, ou você se prostra diante de Jesus dizendo: eu não valia nada, estava perdido, mas Ele me encontrou, me purificou, me restaurou. Aí eu comecei a perguntar: Jesus, mas por que Maria? Porque Jesus disse: ela é aquela que enquanto Marta estava atarefada, estava aos pés dizendo: continua, Jesus, continua falando, Jesus. Ela é aquela que quando Lázaro estava enfermo disse: ah, Senhor, o seu amigo, aquele a qual você ama, ele está enfermo. Vai lá, Jesus, vem aqui, cura ele, muda a história dele. É a mesma que quando Jesus está vindo se prostra dizendo: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, certamente Lázaro não teria morrido. Então quando ela entra dentro da casa, ela diz: eu não sou digna
eterna, mas Jesus transformou a minha família, e isso aqui é o preço. Ela quebra o vaso e vai derramando. O que Deus está me dizendo é: quebra o vaso nessa noite, derrama sobre o altar a melhor essência, a melhor adoração. Derrama nesta noite aquilo que você tem de mais valor. O ambiente é transformado. A graça de Deus se inunda sobre aquela casa. Não está diferente aqui nessa noite. A graça de Deus está inundando esta casa, porque alguém veio trazer algo precioso aos pés de Jesus, dizendo: eu não valia nada, mas o Senhor me comprou. Eu não tinha valor algum, mesmo assim se entregou por amor à minha vida, e tudo que eu tenho é graças a Jesus. Se você é grato a Jesus, então entregue a sua adoração a Ele. Quebra o seu vaso nesta noite, derrama sobre os pés dele toda adoração, toda devoção. Derrama sobre ele tudo aquilo quanto você tem de melhor. Aonde estão os adoradores? Aonde estão os adoradores? Adore, 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 adore. Só quem veio entregar o melhor, entregue a Ele nessa noite, porque enquanto o azeite descia, a casa se enchia. Enquanto o óleo ia escorrendo pelo rosto de Jesus, tomando seu corpo, a casa estava sendo mudada. O cheiro tornava-se agradável, o cheiro tornava-se suave às narinas de Jesus. Então, na medida em que você adora, o ambiente começa a ser transformado. Pessoas enfermas passam a ser curadas. Ai, eu vou deixar você adorar. Tem muita gente olhando, dizendo: ah, está se amostrando demais. Deixa se amostrar, deixa se amostrar. Está na frente de Jesus, na frente de Deus eu pulo, eu dou risada. Na frente de Deus eu me alegro. Que derrecias a lá pra face, andei querer a mandar como um dengue. Jesus está falando em corações aqui. Alguém está olhando e está dizendo: tá difícil, né, Maria? Tá difícil ser tão falha, tá difícil ser tão pecadora. Mas ela está dizendo: eu preciso adorar, eu preciso adorar, eu preciso entrar dentro daquela casa e me prostrar em gesto de santidade, de reverência, dizendo: o Senhor é digno. Eu não falo nada, mas o Senhor merece, o Senhor merece. Enquanto a mesa está olhando, dizendo: não estou entendendo, alguém está entrando dentro da casa e está dizendo: eu preciso, eu necessito, eu preciso, eu necessito. Eu não posso sair dessa janta sem antes entregar o meu nardo. Eu não posso sair daqui hoje. Eu não posso sair daqui, Jean, sem antes entregar o que eu tenho de melhor. Eu não posso sair daqui sem antes entregar o meu melhor. Missionária Eliana, eu não posso sair daqui
sem depositar aos pés de Jesus o meu melhor. Jorge, eu não me permito sair daqui hoje sem entregar o meu melhor. Ei, obreiros, não saia daqui hoje sem entregar o melhor. Adolescentes, não saia daqui hoje sem entregar o melhor. Não saia daqui hoje sem entregar o melhor. Chore, pule, se alegre, mas não saia daqui. A glória de Deus está invadindo este ambiente. A glória de Deus está quebrando muralhas nessa noite. A glória de Deus está quebrando protocolos da religiosidade. A glória de Deus está invadindo a casa. E na medida que a glória vai descendo, eita, na medida em que a glória vai descendo, a lavassúria, obreiros vai se pondo de pé. Deus está dizendo: você veio aqui hoje para entregar o melhor. Você veio aqui hoje não pela metade, não por 90%, mas entregue tudo, entregue tudo, entregue tudo, entregue tudo, entregue tudo, entregue tudo, entregue, entregue, entregue. Ei, você veio aqui para entregar tudo, veio aqui para entregar tudo, veio aqui para entregar tudo, veio aqui para entregar tudo. Então entregue, 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 entregue a Deus tudo quanto você tem. Só quem veio aqui entregar, então entregue. Só quem veio aqui para adorar, então adore. Se você veio aqui para ficar olhando, pode ficar olhando, mas aquele que for entregando adoração vai sair curado, vai sair transformado, vai sair liberto, vai sair renovado, vai sair daqui hoje com um coração alegre. Eita, vai sair daqui hoje transformado pela glória, pela graça bendita e redentora do Senhor Jesus. Alguém lá embaixo já está entendendo, alguém na porta já entendeu, dizendo: não vou sair daqui da mesma maneira. Quebra, quebra o vaso, quebra o vaso, quebra o vaso. Eu vou encerrar. O livro de Jeremias. Pode continuar. Não perca o seu raciocínio de adoração. Vai dizer que Deus dá uma ordem dizendo: ei, Jeremias, Senhor, diga. Desce lá até a casa do oleiro, tá bom. E mais, eu vou te fazer ouvir as minhas palavras. O quê? Eu vou te fazer ouvir as minhas palavras. Então Jeremias vai descendo. Na medida que ele entra na porta, o oleiro está sentado trabalhando no vaso. Ele está olhando quando de repente o vaso quebra, mano. O vaso quebrou. Um vaso quebrado possui algum valor? Um vaso que foi quebrado, que foi rachado, tem algum valor? O que se deve fazer? Joga fora. Eu imagino que Jeremias frustrado dizendo: o vaso quebrou. E quando ele menos imagina, o oleiro está sentado e ele está trabalhando. O vaso quebrou, pastor. O que ele está fazendo de novo, Israel? Ele está modelando o vaso. Porque o vaso, quando se quebra na mão do oleiro, embora aos olhos humanos não tenha valor, Jeremias vai dizer que ele não joga fora, ele torna a refazer outra vez. Este é o primeiro vaso que a Bíblia menciona.
Então o oleiro passa a fazer o vaso outra vez até, missionária Eliana, até que ele esteja em 100% a forma, aonde ele não vai quebrar. Mas o oleiro torna a fazer outra vez. Quando João está dizendo que o vaso é quebrado, não foi o oleiro que quebrou. Isso Deus está me revelando aqui agora. Existem momentos que você vai se quebrar nas mãos de Jesus, e o que ele vai fazer? Ele vai te refazer de novo. Alguém aqui já entendeu? Mas quando aquele vaso chega na presença de Jesus, ele chega quebrado dizendo: eu vou me quebrar de novo, eu vou me quebrar de novo, eu vou dar o melhor que tem dentro de mim, a minha essência de adoração. Alguém já entendeu aqui? Alguém já entendeu aqui? Alguém já entendeu aqui? Alguém já entendeu aqui? A melhor essência está sendo quebrada nos pés de Jesus. Se eu fosse você, eu já tinha pulado dessa cadeira. Se eu fosse você, eu já tinha entregado a Ele. Se coloque de pé em nome de Jesus. Ou você quebra na mão do oleiro, ou diante de uma situação igual a esta, onde a casa está cheia e Jesus está à mesa, você quebra e dê o melhor a Ele. Alguém aqui em cima já entendeu? Lá na porta também. O cenário, Daniel, é igual esse aqui. A casa está cheia, porque Jesus está curando, está batizando, está renovando. Eu preciso ir lá para ver o que está acontecendo, Davi, porque Jesus está naquela casa. O teto está se abrindo, paralítico está descendo, sai pulando de alegria. Eu preciso ver o que acontece na ADSM Gleba do Pêssego, aonde as pessoas são transformadas pela palavra de Deus. Eu preciso saber o que acontece lá de terça, quinta e também domingo. Sabe o que acontece? Igual está acontecendo aqui. Alguém está se quebrando no altar. Alguém está se derramando e enxugando as suas lágrimas e com seus cabelos regando os pés de Jesus. A minha pastora já mandou eu pagar aqui. E eu pago. Mas antes de eu pagar, tem algum vaso aí? Eu vou pagar. 3 minutinhos, porque vai virar ali 8:09. 3 minutinhos. Tem vaso aí? Tem vaso aí? Se você chegou aqui e o seu propósito é: vou entregar. O meu intuito é sair de casa e entregar ao melhor a Jesus. Mas no meio do caminho, alguém olhou e disse: essa é Maria, pecadora. No meio do caminho, alguém olhou e disse: essa é a mulher hemorrágica. No meio do caminho, alguém olhou e disse: essa é a Talita Cume, que não tem mais vida. Esse é o filho da viúva de Naim, está morto. Esse é Lázaro, amigo de Jesus, não tem mais vida. Se você veio aqui hoje, nessa noite, para entregar o melhor a Jesus, mas algo no meio do caminho fechou o seu coração e você
viu a glória de Deus ser manifestada nesse ambiente, você até tentou. Até tentou o quê, pastor? Até tentei ser movido pela emoção, pela glória que aqui foi revelada e foi descida através do Espírito Santo, mas o meu coração ainda está fechado. Eu não consegui quebrar o meu vaso de alabastro. Eu tenho 1 minuto para você. Eu não. Porque eu preciso encerrar o culto. Mas se você chegou aqui nessa noite dizendo: Senhor, permita-me entregar o que há de melhor dentro do meu coração, essa oportunidade é sua. Só se você tiver coragem de vir aqui, se render aos pés de Jesus Cristo, diante deste altar, se lançar e entregar a sua melhor adoração. Ninguém veio aqui para te julgar, diferente lá da casa de Simão. Jesus está aqui operando, Ele está curando, está transformando. E se você tiver coragem, se sentir necessitado diante desta situação, a oportunidade está aberta a você e nós vamos orar por você nessa noite. Vai encerrar, eu tenho 30 segundos para entregar o culto, porque as nossas crianças têm uma apresentação a fazer aqui. Eu tenho 20 segundos aqui nessa noite. Se você não vier, tem uma pessoa que precisa e necessita receber uma oração. Só uma. As outras precisa ser espontâneo, precisa partir de você de entregar o melhor. Pai, o Senhor é aquele que toca em corações. O Senhor é aquele que sara feridas. A tua palavra foi pregada nesta noite com graça e autoridade pelo poder do teu Espírito Santo. Se porventura houver alguém em nosso meio que necessita entregar a melhor devoção a ti, Senhor, que veio aqui com este intuito, mas há uma resistência espiritual muito grande, Senhor, impedindo até mesmo de ouvir a tua palavra, Jesus. Meu Deus querido, pela autoridade que há em teu nome, se porventura houver alguma resistência espiritual, se por Senhor, meu Pai querido, por algum motivo houver comichões sobre os vossos ouvidos, impedindo até mesmo de ouvir a tua palavra, o Senhor é aquele que quebra cadeias, o Senhor é aquele que desfaz todo dado inflamado do maligno. Meu Pai querido, pela autoridade que há em teu nome, seja quebrado todos os aguilhões, seja quebrada toda a resistência espiritual. Em nome de Jesus, vai passeando sobre cada banco. Meu Pai querido, em nome de Jesus, a tua palavra não voltará para ti vazia, sem antes fazer aquilo que lhe é aprazível. Meu Pai querido, se por alguma razão, por algum motivo, alguém, Senhor, meu Pai querido, está aqui nessa noite e necessita vir diante do teu altar, mas não consegue, em nome de Jesus, caia por terra agora, caia por terra agora, toda lança inimiga do inimigo, caia por terra agora, caia por terra agora, seja quebrada toda a cadeia espiritual, cadeias da maldade, seja quebrada agora toda a cadeia emocional, sentimental, em nome de Jesus. Começa a quebrar nesta noite todo impedimento, em nome de Jesus. Se desfaça para a glória e louvor do teu santo nome. Assim nós te agradecemos, Jesus, crendo que o Senhor é aquele que dará outra oportunidade, que os seus filhos saiam daqui hoje de posse de vitória, debaixo da bênção estabelecida pelo Senhor Jesus. E assim nós te agradecemos. E se você puder, faça um barulho de glória para Jesus aí. Glória a Deus. Meus irmãos, é rapidinho. As crianças têm uma apresentação para o dia do pastor. É isso, irmão Alzemir? Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Pastor, por favor. Glória a Deus.
favor. Pastor, sei que o senhor deve estar pensando, o que eu posso fazer com uma cesta vazia? Ela está vazia, mas nós pedimos ao Senhor que Ele a encha com boa medida, recalcada, sacudida e transbordante em sua vida, neste dia tão especial que comemoramos o Dia do Pastor. Banana. Que lindas bananas! E agora, o que será? Tenho certeza que fizeste essa pergunta, pois elas significam as bênçãos que o Senhor tem te dado dia após dia, pastor. Ele vê o teu sofrer, mas esta é a prova que ele nunca esquece de você. Pare e pense, quantas bênçãos do Senhor ganhastes, porque eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. Melancia. Ela é grande, pesada, deliciosa, tem muita água. Ela significa o peso que carrega nos ombros. Água são as lágrimas que tem derramado por nós nas madrugadas. Muitas vezes sem palavras, somente gemidos. Obrigada, pastor, porque Deus tem ouvido a tua oração e tem visto as suas lágrimas. Limão. Xiii. Esta fruta é azeda e significa as aflições que tens passado durante este ano. E é nesta hora que Deus lhe coloca na posição de ajudador e lhe diz, não temas, porque eu te chamei pelo teu nome e tu és meu. Quando passares pelo rio, ele não te submergirá. Quando passares pelo fogo, não te queimarás e nem a chama arderá em ti. Uva. Esta fruta é muito linda, parece rubis e esmeraldas. Dependendo da qualidade, ela é doce ou azeda, verde ou rosada. Isto demonstra que nem todas as pessoas são iguais, cada um com o seu talento. A uva representa o sangue de Jesus Cristo derramado lá na cruz. Assim como tu, pastor, tem derramado muitas lágrimas, Cristo também derramou seu sangue lá na cruz do Calvário e tenha certeza, Deus te dará vitória. Mamão. Que linda fruta é esta! Ganhaste esta fruta porque dentro dela existem muitas sementes, que simbolizam todas as almas que tu ganhaste durante este ano. Estas almas foram os melhores presentes que tu poderias ganhar. Por quê? Sem dúvida, o que semeaste com lágrimas, colheste com alegria. Laranja. Além de gostosa, é uma fruta que tem muita vitamina C. Ela significa o cuidado que o Senhor tem para com a igreja que Deus lhe confiou. A vitamina previne doenças e deixa o corpo saudável. Assim, pastor, é a tua igreja, pois aqui não falta a vitamina, que é a palavra de Deus. Abacaxi. Esta é uma fruta muito saborosa, porém, se não tomar cuidado, pode machucar. Esta fruta significa todos os problemas que surgiram, mas tu fostes forte e sábio para resolvê-los, porque tu estás sempre buscando ao Senhor pelas madrugadas, pelas manhãs, e a qualquer hora do dia o Senhor está buscando a Deus, sempre lhe pedindo sabedoria dos céus, pastor. Tu tens sido mais que um amigo, fostes um pai, companheiro, irmão, amoroso, compreensível, com lutas e problemas. Não deixou-se abater. E é por isso que estamos aqui neste dia tão especial para lhe agradecer por tudo. Por isso, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Glória a Deus. Agora a gente vai pedir que a igreja se coloque de pé para louvar junto com as crianças, em homenagem ao pastor.
Estenda as suas mãos. Estenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos vós, não somente hoje, mas permaneça para todo sempre. Quem acredita, diga. Amém. Opa!